Eles disseram que liberdade era ter um bom emprego, comprar uma casa financiada e esperar o final de semana para viver um pouco. Mas e se tudo isso for apenas uma simulação cuidadosamente construída? Uma Matrix moderna, onde o dinheiro não é só moeda, é coleira. A maioria caminha anestesiada, acreditando que está no controle, quando na verdade são peças de um jogo que não escolheram jogar. A pergunta que poucos têm coragem de fazer é: e se a vida que você leva não for realmente sua? A maioria das pessoas acorda todos os dias já devendo tempo. O despertador toca, o corpo levanta, mas a mente continua ausente, presa em obrigações, metas, boletos e prazos. O dia começa não porque a pessoa quer, mas porque precisa. Precisa pagar o aluguel, o carro, o plano de saúde, o cartão de crédito. Precisa manter a roda girando. Mas ninguém se pergunta quem está girando a roda de verdade. E por quê? Vivemos em uma era onde o dinheiro deixou de ser ferramenta e passou a ser senhor. As escolhas que deveriam refletir identidade, propósito e liberdade são tomadas sob a pressão invisível da escassez ou do status. Que carreira seguir? Onde morar? O que vestir? Quanto custa parecer bem-sucedido? Mesmo quando alguém acredita estar fazendo suas próprias escolhas, muitas vezes está apenas obedecendo a expectativas silenciosas que o sistema plantou sem que ele percebesse. Trabalhar 8, 9, às vezes 12 horas por dia tornou-se sinônimo de responsabilidade, quando, na verdade, em muitos casos, é apenas sobrevivência disfarçada de ambição. As pessoas se gabam de estarem ocupadas como se isso fosse virtude, sem perceber que produtividade sem intenção é apenas mais um nome para alienação. Troca-se tempo por dinheiro e depois dinheiro por distrações que anestesiam a dor de ter perdido o tempo. O sistema é inteligente. Ele oferece conforto suficiente para que você não se revolte, mas não o bastante para que você se sinta livre. Ele te dá crédito para consumir, mas cobra sua alma em parcelas. Ele te recompensa quando você se adapta e pune quando você questiona. A ilusão de escolha está em todo lugar, nos anúncios, nas redes sociais, nas conversas cotidianas. E a cada ciclo de consumo, o buraco se aprofunda. A armadilha mais sofisticada é a cultural. Desde cedo, aprendemos que o valor de uma pessoa está no que ela tem, não no que ela é. Que o sucesso é medido em cifras, não em consciência. E que ser realista é aceitar um modelo de vida baseado em escassez, competição e sacrifício. Assim, aos poucos, o dinheiro deixa de ser um meio e se torna o objetivo central, o motivo de cada escolha, o termômetro de cada decisão. E quem tenta sair desse ciclo é visto como louco, irresponsável, ingênuo, porque questionar o sistema ameaça quem já se acomodou dentro dele. As pessoas não querem ser lembradas de que estão presas, querem companhia dentro da cela. Por isso, quem pensa diferente é rapidamente silenciado, ridicularizado ou ignorado. A Matrix se protege, porque a sua sobrevivência depende da conformidade de todos. Mas o mais trágico é que muitos nem sabem que estão presos. A prisão é invisível, construída com crenças, hábitos e promessas que nunca se cumprem. E o tempo, o bem mais valioso, escorre pelos dedos, trocado por migalhas de conforto e uma eterna sensação de insuficiência. Eles dizem que isso é viver, mas será mesmo? Desde quando o dinheiro se tornou sinônimo de valor humano? Em algum ponto da história, trocamos sabedoria por especialização, presença por produtividade e liberdade por estabilidade. Não é o dinheiro em si o problema, é a centralidade que ele assumiu nas nossas decisões mais íntimas. O que antes era uma invenção para facilitar trocas, hoje dita identidades. A pergunta deixou de ser quem eu quero ser e passou a ser como eu posso pagar por isso. O ser foi engolido pelo ter. Vivemos imersos em crenças herdadas, raramente questionadas. Que riqueza é acúmulo, que segurança vem de possuir, que mais é sempre melhor. Mas essas ideias são convenientes para um sistema que lucra com nossa inquietação.
Quanto mais nos sentimos insuficientes, mais consumimos. E quanto mais consumimos, mais nos endividamos, não apenas financeiramente, mas existencialmente. Estamos devendo a nós mesmos uma vida com propósito. A dívida que mais pesa não está no banco, mas na alma. O que aconteceria se a lógica fosse invertida? E se o dinheiro deixasse de ser o centro e passasse a ser apenas um coadjuvante? E se medíssemos sucesso não pelo que acumulamos, mas pelo que conseguimos viver com intenção? Talvez seja aí que reside o verdadeiro ato de rebelião. Recusar-se a ser apenas engrenagem e voltar a ser autor. Redefinir a relação com o dinheiro não é apenas uma escolha financeira, é uma escolha de identidade. Observe o ritmo das cidades. Pessoas apressadas, rostos tensos, olhares fixos em telas enquanto o corpo se move no piloto automático. O café da manhã é engolido entre notificações. O trajeto ao trabalho é preenchido com pensamentos de contas a pagar e metas a bater. Muitos passam mais tempo em reuniões do que com os próprios filhos, mais horas na frente de uma planilha do que ao ar livre. Tudo isso em nome de um salário que, ao fim do mês, mal cobre o custo de sustentar a própria rotina que esse trabalho exige. Nos finais de semana, a fuga se dá no consumo, shopping, delivery, parcelamentos em 12 vezes sem juros, pequenas recompensas para compensar a exaustão. Mas essa anestesia momentânea cobra um preço alto. O ciclo se repete. Segunda-feira chega e com ela o peso de mais uma semana onde o tempo não pertence a quem o vive. Não há espaço para silêncio, introspecção ou escolhas intencionais. Só sobrevivência cronometrada. Mesmo entre os que ganham bem, a prisão é sutil. A casa maior exige mais manutenção, o carro novo gera novas dívidas, o cargo elevado impõe mais horas e menos liberdade. O que parece avanço, muitas vezes é só uma cela mais confortável. E assim, dia após dia, pessoas trocam seus melhores anos por promessas de uma liberdade futura que nunca chega. Porque no fundo, ninguém ensinou como viver, só como pagar contas. Sair da Matrix não significa fugir para o mato ou rejeitar o dinheiro por completo. Significa acordar. Significa colocar o dinheiro em seu devido lugar. Como ferramenta, não como mestre. Redefinir o sucesso como liberdade de escolha, não como acúmulo de coisas. É entender que uma vida intencional não começa quando se tem mais, mas quando se precisa de menos. A verdadeira riqueza está em ter tempo, presença e autonomia para viver de acordo com o que faz sentido, e não com o que foi programado para desejar. Essa ruptura começa com pequenas decisões. Questionar o que se consome, por que se trabalha, com quem se gasta o tempo. Começa quando se entende que produtividade sem propósito é prisão com outro nome. Quando se escolhe viver com mais clareza e menos distração. Sair do sistema é, acima de tudo, um ato de coragem, porque exige parar de seguir o script e começar a escrever o próprio. E isso, por mais simples que pareça, é profundamente revolucionário. Se essa mensagem te provocou, incomodou ou despertou algo aí dentro, então talvez você já tenha dado o primeiro passo. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de reflexão e liberdade financeira. Aqui, a gente não fala só de dinheiro, fala de escolhas, consciência e propósito, porque viver de verdade começa quando o dinheiro serve você, e não o contrário.